pessoal, tudo bom? Eu sou a Sil Todeskine e hoje eu estou aqui a convite da Círculo, trazendo para vocês o passo a passo dessas fofurinhas aqui. Olha só que fofinhos que ficaram esses bichos preguiça. Eu fiz dois, um de cada cor, tô apaixonada por eles e eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar. É bem fácil de fazer e a listinha de materiais eu vou deixar logo a seguir, que nós trabalhamos com o amigurumi soft e com o amigurumi pelúcia. Vem, vamos lá conferir então o passo a passo. Nós vamos iniciar, então, aqui, ó, pela cabecinha do nosso bicho preguiça, tá? Então, você vai trabalhar anel mágico. E dentro deste anel mágico, você vai trabalhar 6 pontos baixos. Uma correntinha, que equivalem aqui ao primeiro pontinho baixo, e mais 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. Fecha bem esse anel mágico, puxa bem para ele ficar bem fechadinho. E aí, já vamos, então, para a nossa segunda carreira. Então, eu pego a alcinha dos 2 pontos aqui e vou trabalhar agora 2 pontos para cada ponto de base, tá? Então, eu vou ficar com um total agora, nessa segunda carreira, de 12 pontos baixos. Quando eu começo a carreira, eu já coloco o meu marcador aqui, ó, entre o último ponto que eu trabalhei na carreira anterior e o primeiro ponto que eu trabalhei nesta carreira que vai começar agora, tá? E vai trabalhar, então, 2 pontinhos para cada ponto de base. Se você tem 6, você vai dobrar agora para 12. Então, ó, chegou ao final da carreira, os 2 últimos pontinhos que você tem para fazer, você vai fazer exatamente onde está o seu marcador. Então, retira o marcador e vai trabalhar os 2 últimos pontos baixos dentro desse espaço. Vem aqui, ó, terceira carreira, um ponto baixo, já volta com o seu marcador, tá? Entre o último e o primeiro. No mesmo espaço, trabalha mais um ponto baixo. E no seguinte, um ponto baixo sozinho. Então, ó, no próximo, um aumento. Sempre que eu disser aumento, são 2 pontos no mesmo espaço. E um ponto sem aumento. Você vai intercalando dessa forma em toda a carreira, até chegar aqui no final, aonde você vai retirar e vai fazer o 18º ponto. Comecei, então, a quarta carreira, eu vou fazer um aumento e 2 pontinhos sem aumento na sequência. Um aumento e 2 sem aumento. Ao final desta quarta carreira, então, eu vou estar com um total de 24 pontos baixos. Na quinta carreira, vai ser a mesma coisa, você inicia com um aumento, só que agora você vai trabalhar 3 pontos em sequência, sem aumento. E, novamente, intercala um aumento. Então, você vai ficar com um total de 30 pontos baixos nesta quinta carreira. Agora, a sexta, a sétima, a oitava e a nona carreira, você vai trabalhar 30 pontos baixos. Então, ó, mais 4 carreiras aqui de ponto sobre ponto. São os 30 pontos baixos, tá? Então, você tem 5, vai repetir 4 carreiras, vai ficar com 9 carreiras trabalhando com 30 pontos baixos. Então, finalizamos aqui as 5 carreiras de aumento, mais as 4 carreiras de repetição. Agora, a gente vai, então, começar as carreiras de diminuições a partir da 10ª carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, na última carreira que nós fizemos de aumento, nós fizemos um aumento e 3 pontos sem aumento, certo? Então, agora a gente vai inverter. Nós vamos fazer uma diminuição, ó, pegando a alcinha da frente do ponto, mais a alcinha do próximo ponto, e trabalha fazendo um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu diminui de 2 para 1. Então, faz uma diminuição e 3 pontos em sequência. 1, 2 e 3. E, novamente, uma diminuição, pegando a alcinha do próximo ponto,
alcinha do ponto vizinho e faz um ponto baixo, tá? Então, você vai trabalhar nesta sequência 3 pontos normais e uma diminuição até o final da carreira. Quando você chegar no final da carreira, você vai voltar a ter 24 pontos baixos. Na 11ª carreira agora, vamos iniciar novamente com uma diminuição, né? Pegando, então, os 2 próximos pontinhos, só as alcinhas da frente. Uma diminuição. Coloca o marcador para não se perder, tá? E aí, você vai trabalhar agora uma sequência de 2 pontos normais, ponto sobre ponto. E uma diminuição nos próximos 2 pontos, tá? Então, você vai finalizar essa carreira com 18 pontos baixos. Então, agora, você vai finalizar esta 11ª carreira. Separa, tá? Temos, então, aqui uma abertura de 18 pontos baixos. Eu vou deixar ela separada, porque a gente já vai colocar o focinho e o olhinho, tá? Então, nós vamos preparar as manchinhas agora dos olhinhos. Então, as 2 manchinhas, nós vamos trabalhar com a cor 7569. Mas, para facilitar a visualização aí para vocês aí de casa, eu vou usar a mesma cor aqui, tá? Para fazer a manchinha, mas você vai fazer na 7569, tá bom? Então, nós vamos iniciar com o anel mágico. E dentro deste anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontinhos baixos dentro do anel mágico. Puxa a pontinha para ficar bem fechadinho. E venho aqui, ó, já na próxima carreira e trabalho um ponto baixo. Já vou escondendo o meu fio aqui, tá? Vou trabalhar 1, 2 e 3 pontos baixos, tá? Que é a metade do círculo que nós trabalhamos na carreira anterior. Vira o trabalhinho e vai repetir mais 3 pontos baixos, ó. Venho aqui direto já no próximo espaço, um ponto baixo, no próximo pontinho um ponto baixo, no último pontinho um ponto baixo. Virou o trabalhinho, agora a gente vai diminuir para 2 pontos. Então, eu vou pular esse primeiro espacinho, venho aqui, ó, no segundo, um ponto baixo, e no último pontinho, um ponto baixo. Virou o trabalhinho, pulo o primeiro espacinho, no próximo ponto, um ponto baixo. Já temos, então, aqui a nossa manchinha, tá? Você vai cortar o fio o suficiente para costurar essa manchinha no rostinho ali, na carinha do nosso bicho preguiça. Finaliza e reserva. Aqui, como a gente já escondeu a pontinha, já ficou bem preso, você pode cortar bem rente para que ela fique desta forma aqui, tá? Então, já temos aqui os 2 no marrom. Nós vamos pegar, então, aquela cabecinha que a gente estava fazendo. Aí, eu vou contar aqui, ó, a partir do centro do nosso trabalho, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Então, aqui, entre a 6ª e a 7ª, eu vou colocar o focinho. Ok? Aí, temos as manchinhas. Não vamos costurar agora, a gente só vai colocar o olhinho e deixar ela aqui para costurar depois que a gente colocar o enchimento, tá? Então, eu venho aqui, ó, bem na direção da linha do nosso focinho, ó, bem na direção da linha do focinho, e coloco um olhinho. Bem no centro, onde a gente iniciou aqui, ó, o anelzinho mágico, onde a gente fez aquela bolinha de 6 pontos baixos. Você coloca na manchinha o olhinho primeiro, tá? Aqui na manchinha, acerta bem, deixa bem arrumadinho. E aí, vem aqui, ó, coloca mais ou menos na linha do narizinho, na segunda carreira aqui, tá? Ó, contando do nariz, 1, 2 carreirinhas. De um lado, ele vai ficar caidinho aqui, tá? Uma lateral. E do outro lado, vai fazer a mesma coisa. Bem no centro da manchinha, o olhinho.
Na mesma direção aqui, ó, na mesma direção, uma, duas carreiras, coloca o olhinho. Vai puxar para baixo. Agora, ele tá todo desarrumado, mas, ó, você já consegue ter uma noção se está certinho. É aqui mesmo que eu quero? Posso abaixar um pouquinho? Aí, você vai olhando, tá? Para ver se tá certinho, se tá na mesma direção do outro, se está na mesma altura, se não tá muito para dentro, tá? Tudo certinho. Como a gente ainda não colocou a trava de segurança, a gente consegue alinhar, visualizar e depois, sim, travar, tá? Para ele não ficar torto. Quando a gente costurar, ele assenta aqui e fica bem bonitinho, tá? Por no meio aqui, que tá meio pro lado, o narizinho. Aqui, agora sim. Tá vendo? Agora ficou certinho. Aí, agora a gente pode colocar a trava de segurança. Ó, só virar aqui. Coloca o pininho. E aperta. Tá? Vai fazer isso com as 3 pecinhas, com os olhinhos e com o narizinho. Pronto. Pronto, agora já travamos aqui. Agora, a gente volta a trabalhar, então, na cabecinha dele, tá? Então, vamos começar como? Fazendo uma diminuição. Uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. Vai ficar, então, no total aqui, ó, coloca o marcador. Ao finalizar essa carreira, você vai ficar, então, com 12 pontos baixos, tá? Vai fazer um ponto baixo e uma diminuição, 12 pontos baixos. Então, agora aqui, ó, você vai ficar com abertura de 12 pontos baixos. A gente já vai colocar, então, um enchimento, tá? Se você achar que tem mais facilidade quando ele tiver com abertura de 18, também já pode colocar um pouco do enchimento, tá? Mas é bem tranquilo, porque é bem pouquinho, é uma peça pequenininha, então a gente vai colocar bem pouquinho aqui. Pronto, finalizamos, ó, a cabecinha já ficou bem cheinha, ela fica bem dura, quer dizer, bem dura não, ela fica mais ou menos de médio pra mais durinho, tá? Não é muito molinho, não. Aí, agora, a gente vai fazer, então, 6 diminuições, tá? Então, ou seja, vamos diminuir todos os pontos, ó. Uma diminuição. Coloca o marcador para você saber onde você terminou a 6, tá? Ó, 2. Sempre pegando a alcinha, tá? Da frente dos 2 pontos seguintes. 3. 4. 5 e 6. 6 diminuições, ok? Ó, ele vai ficar bem fechadinho, é só você cortar o fio agora. Puxa a laçada e nós vamos fechar essa pontinha para ela ficar bem fechadinha, tá? Então, vai pegar a agulha de costura. Aí, você vai pegar e fechar agora com o falso anel mágico. Então, ó, todas as 6 alcinhas, você vai passar a agulha de costura por elas. Ó, 4.
6, passa e fecha essa abertura aqui, para ela ficar bem fechadinho, tá, ó. Puxa tudo, empurra lá pra dentro e passa o fio por dentro aqui. Ó, pra ela ficar bem fechadinha como no início, tá bom? E agora, então, a gente vai costurar aqui, ó, prender as manchinhas dos olhos. Vai ser no mesmo esquema, passa na agulha. Ó, vai estar aqui bem no cantinho, ó, você estica pra ela vir aqui mais ou menos, ó, na carreirinha abaixo da ponta do narizinho, tá? Ó, acerta o narizinho, carreirinha aqui abaixo da ponta do narizinho. E aí, você vai costurar bem rente, tá? Ó, vai dando pontinhos bem rentes a manchinha, pra que a costura fique embaixo da mancha, ó. Ó, passa por baixo. E vai passando aqui, ó, por baixo da manchinha, tá? Sempre saindo de baixo pra cima, porque assim ela fica com a costura bem escondidinha. Ó, tá vendo? Não fica marcando aqui, vai ficar bem escondidinha. E vai fazer isso em toda a volta da manchinha, tá? Ó. Sempre prendendo aqui de baixo pra cima. E vai fazer, então, desse jeito, costurando as duas manchinhas dos dois lados, exatamente da mesma cor, da mesma forma, tá? Lembrando de colocar a manchinha na mesma direção aqui, ó, para que elas fiquem simétricas, tá? E vai fazer a mesma coisa, costura as duas manchinhas. Pronto, olha, já costurei as duas manchinhas. Aí, então, agora a gente vai trabalhar aqui a parte onde nós vamos colocar de novo, acoplar mais uma parte da cabecinha dela, onde vai ficar fofinha, tá bom? Então, ó, pra fazer essa cobertura da cabecinha, vai ser a mesma coisa, tá? Anel mágico, 6 pontos baixos na primeira carreira, 12 pontos baixos na segunda, 18 na terceira, 24 na quarta e 30 na quinta carreira. E aí, você vai trabalhar mais 4 carreiras de 30 pontos baixos, tá? Num total de 9 carreiras. Então, olha só, terminamos aqui as 9 carreiras, tá? Você vai ter este efeito aqui. E agora, a gente tá trabalhando, então, com o amigurumi pelúcia, tá? Essa cor aqui que a gente tá usando é a cor 7030, tá? Terminou as 9 carreiras, você vai cortar um fio, vai deixar uma sobra de aproximadamente uns 30 centímetros, tá? Porque a gente vai costurar essa touquinha, né? Essa cobertura na cabecinha ali do nosso bicho preguiça. Então, aqui, ó, o último pontinho. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Tá, ó, finalizou a carreira, você tem como se fosse uma touquinha. Aí, você vai pegar a cabecinha do bicho preguiça, e aí, você não vai vestir como uma touquinha, você vai colocar aqui, ó, tá? Então, ó, aperta, olha pra você, coloca ela olhando pra você, e aí, a touquinha vem aqui, ó, de trás, tá? Como se fosse da nuca pra frente. Ó, ela vai vestir desse jeito aqui. Vai ficar somente o rostinho de fora da preguiça, tá? Gira pra ela ficar, esta parte aqui, onde nós vamos iniciar a costura, deixa ela pra cima, ó, bem entre os dois olhos, tá? Ó, bem no meio aqui, entre os dois olhos. Porque a gente vai dar uma forçadinha aqui, ó, pra dar uma arredondada e fazer um efeito aqui, ó, de rostinho, tá? Novamente, a agulha de costura. Ó, como eu disse, a gente precisa deixar bem certinho aqui, ajeita bem certinho no meio, dá uma forçadinha, ó, puxa um pouquinho pra baixo, e aí você prende aqui, ó, nesse fiozinho, bem entre os olhos, tá? Pra dar uma forçada mesmo aqui, ó. Forçou, pode passar o fio por baixo.
Ó, deixa ele ficar arredondadinho aqui mesmo, assim, ó. Fazer como se fosse o coraçãozinho aqui, tá? Ó. E aí, o restante a gente costura normal, como ele tá encaixando aqui mesmo, tá? Aí, é só você ir costurando normalmente, tá? Não precisa ficar passando todos os pontinhos, não. Vai costurando em zigue-zague, ó. Por onde você conseguir. E vai passando, ó, pode até como se fosse um alinhavo. O importante é que a gente prenda essa parte da cabecinha aqui na nossa bolinha, tá? Ó, pode ir alinhavando dessa forma mesmo. Ele não vai soltar, não. Vai encontrar aqui de novo, bem no centro, tá? E pronto, olha, ele vai ficar assim. Acerta bonitinho, deixa ele todo certinho, bonitinho. E aí, ó, sobrou bastante fio ainda. Então, eu vou passar aqui, ó, direto aqui embaixo, tá? E vou deixar essa sobra de fio reservado, porque a gente vai colocar essa cabecinha, depois vai pregar a cabecinha no corpo, né, do nosso preguiça, tá? Ó, ela vai ficar assim. Então, você deixa essa sobra aqui reservada pra gente costurar depois no corpo, ok? Então, vamos fazer agora os bracinhos, as perninhas e o corpinho da nossa preguiça. Então, agora, ó, todo o restante a gente vai trabalhar com pelúcia ainda, tá? Com a mesma cor do amigurumi pelúcia. Como eu disse, vou usar o clarinho pra ficar mais fácil da gente visualizar. E vamos começar, então, a trabalhar aqui os bracinhos e as perninhas, tá? Ó, a patinha dela tem é mais gordinha aqui embaixo, e aqui o bracinho é retinho e também não tem enchimento, tá bom? Então, para o bracinho, nós vamos fazer anel mágico. Aqui dentro desse anel mágico, você vai trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4... 5 e 6. 6 pontos baixos, fecha bem esse anelzinho e vai trabalhar aqui, ó, uma segunda carreira, já vem direto e trabalha um ponto baixo. Já usa o seu marcador de novo, tá? No mesmo espaço, faz mais um ponto baixo, que seja o equivalente a um aumento. No ponto baixo seguinte, você vai trabalhar um ponto baixo sozinho. E aí, no seguinte, você trabalha um aumento novamente, que são 2 pontinhos baixos no mesmo espaço. Eu já estou escondendo a minha sobrinha aqui, tá? Então, aqui eu já tenho 5 pontos. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo espaço, tenho 8. E aonde está o meu marcador, trabalho o meu 9º ponto, tá? Então, na segunda carreira, vai ficar um aumento, um sem aumento, ficando com um total de 9 pontos baixos. Eu vou virar esse meu trabalhinho, ó, porque se eu continuar trabalhando aqui, ele vai ficar do avesso. Então, ó, eu vou forçar ele a virar, ó, ele ficar com a pontinha voltada pra mim. E venho aqui, ó, já trabalho no próximo ponto, um ponto baixo. Marcador, porque agora a gente vai trabalhar 11 carreiras, tá? 11 carreiras de repetições. Então, serão 11 carreiras de 9 pontos baixos, tá? Só ponto sobre ponto agora. Então, coloca o marcador, 9 pontos, próxima carreira, marcador, 9 pontos, até você ficar com um total de 13 carreiras. As duas aqui iniciais e mais 11 que a gente vai repetir aqui. Então, quando você finalizar as 13 carreiras, você vai ter este formato aqui, tá? Você vai ter uma pecinha assim. Vamos deixar um pedaço do fio para costura, tá? Então, você não vai cortar muito rente. E faz um arremate normal, tá? Só puxando aqui uma laçada. Ó, faz um ponto baixíssimo no último pontinho e puxa por dentro da própria laçadinha. Vai fazer 2 pecinhas iguais, né? Porque são os 2 bracinhos, ok? E aí, na pontinha do bracinho, a gente volta, então, a trabalhar aqui com o amigurumi soft, o mesmo que a gente usou para fazer o rostinho. Aí, venho aqui, ó, na pontinha
bem no início do nosso trabalho, eu coloco a agulha no pontinho do lado e vou trabalhar aqui, ó, 4 pontos baixos, ó. Eu amasso mesmo, tá? Eu dobro ao meio e faço 4 pontinhos baixos. 2, 3 e 4. 4 pontos baixos, ok? Vira o seu trabalhinho. Essa pontinha aqui você já pode cortar, não vai mais precisar dela. E não vai ter mais risco de soltar, porque a gente já escondeu com os 4 pontinhos. Virou o trabalhinho, você vai trabalhar agora aqui, ó, 3 pontos baixos. Então, ó, vem no próximo espacinho aqui do ponto, ó, faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, 2. No próximo, um ponto baixo, 3, tá? 3 pontos baixos. E agora, aqui, você vai fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo, tá? Totalizando, então, 2 pontinhos baixos para formar as unhas aqui da nossa preguiça, tá bom? Ficamos com 2, o último pontinho, um pontinho baixo sozinho para fazer a pontinha, tá? Arremata, normal, e aí você pode esconder esse fio por dentro do próprio trabalho, tá? Ó, puxa essa pontinha por dentro do trabalho, passando aqui por dentro, pode dar uma puxadinha. Vai lá dentro do bracinho e põe essa pontinha lá pra dentro, tá? Ó, coloca essa pontinha lá dentro e deixa ela escondida aqui. Esta parte dos bracinhos não vai enchimento, tá? Ela já vai estar pronto aqui pra gente costurar no corpinho. Ó, ela vai ficar desse jeito aqui, tá? Você vai fazer a mesma coisa no outro bracinho, a mesma unha, e vai reservar junto com a cabecinha. Para as patinhas, mesma coisa, tá? Vai iniciar com um anelzinho mágico, os 6 pontos baixos dentro desse anelzinho mágico. Fecha bem. Na próxima carreirinha, vai trabalhar 2 pontos baixos para cada um dos pontos baixos de base, ficando, então, com um total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira, vai trabalhar um ponto com aumento, então, 2 pontinhos baixos logo aqui no primeiro pontinho. Não esqueça de colocar o marcador. E vai trabalhar um ponto sem aumento, tá? Então, é esta sequência. Um ponto com aumento e um sem aumento. Vai ter um total, então, de 18 pontos baixos nesta terceira carreirinha. Vai finalizar aqui o 18º ponto. E agora, nós vamos trabalhar uma carreira de 18 pontos baixos, só que nós vamos pegar todas as alcinhas dos pontos, ó, lá de trás, tá? Então, ó, alcinha aqui de trás do ponto, eu vou trabalhar com ponto baixo. Mesmo assim, você coloque o marcador para não se perder na contagem dos pontos, ó. Então, para cada ponto, eu trabalho a alcinha lá de trás. Ó, pego todas as alcinhas de trás do meu ponto, tá? Vai dar um total de 18 pontos baixos aqui, ok? Finaliza a carreira e nós vamos, então, para a quinta carreira, que vai ser ponto sobre ponto, ó. Agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, em cada espacinho do ponto aqui, ó, a gente vai trabalhar um ponto baixo. Vai dar um total de 18 pontos, porque a gente só está seguindo a sequência da carreira anterior, tá? Então, vai trabalhar 18 pontos baixos na quinta carreira. Na sexta carreirinha, nós vamos fazer diminuições, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, eu tenho 18 pontos, eu vou fazer 9 diminuições, tá? Sempre pegando, então, a alcinha da frente do ponto com a alcinha da frente do ponto vizinho e faz um ponto baixo. Coloco o marcador, já fiz uma diminuição aqui.
vou fazer novamente nos próximos 2 pontos, mais uma diminuição. Então, eu vou fazer desta forma aqui, ó, diminuindo de 2 em 2 pontos. E vou finalizar esta sexta carreira com 9 pontos baixos. Aí, nós vamos ficar aqui, ó, com uma abertura de 9 pontos baixos aqui. Você vai colocar um pouquinho de enchimento só nessa parte da patinha, tá? Então, você vai colocar só um pouquinho de enchimento aqui no meio, para fazer o pezinho da nossa preguiça. Ó, bem pouquinho, tá? Acerta, deixa ele achatadinho. Vai ficar uma bolinha assim, ó, tá? Ó, achatadinha, uma bolinha, tipo uma botinha. Aí, agora, você vai trabalhar 4 carreiras de 9 pontos baixos, tá? Ó, já coloca o marcador para não se perder e trabalhe, então, 4 carreirinhas de 9 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Ela vai ficar deste jeito aqui, ó. Eu já tenho uma pronta, ela vai ficar desse jeito, tá? 1, 2, 3, 4 carreiras de 9 pontos baixos e vai ficar gordinho o pezinho, tá? Nós vamos precisar de 2 patinhas. Vai finalizar a 4ª carreira e vai deixar um pedacinho do fio para que a gente possa costurar lá no corpinho, tá? Então, finaliza com ponto baixíssimo. Finaliza aqui com ponto baixíssimo. Deixa um pedacinho de uns 20 centímetros de fio. Então, já temos 2 patinhas aqui. Aí, agora, a gente vai fazer novamente as unhas da nossa preguiça, tá? É a mesma coisa que a gente fez no bracinho ali, na parte dos bracinhos, só que aqui agora a gente vai fazer aqui, ó. Vou contar, ó, 1, 2, 3 carreiras de pontos baixos e eu venho aqui, ó, bem na frente e vou trabalhar aqui, ó, naquela alcinha, quando a gente fez a base, que formou aqui, ó, formou essas alcinhas aqui, ó, tá? Então, eu vou trabalhar do mesmo jeito, 4 pontos baixos. Então, ó, vai trabalhar 4 pontinhos baixos, virou o trabalho, vai fazer as mesmas diminuições, tá? Ó, vai passar para 2, 3 pontinhos baixos. Virou o trabalhinho, vai diminuir para 2, ó, 1. Já vai escondendo o fiozinho por entre os pontos, tá? 1, 2. E finaliza com um pontinho baixo apenas, tá? Então, já temos aqui a unhinha na parte da patinha, na parte de baixo da nossa preguiça, ok? Só arrematar aquele fiozinho que a gente foi escondendo, você já pode cortar. E esconde aqui dentro do mesmo jeito que escondemos a parte da frente ali, tá? Faz nas 2 patinhas e reserva. Então, agora, para o corpinho, ainda com amigurumi pelúcia, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na cabecinha e nos bracinhos, tá? Vai iniciar com anel mágico e vai trabalhar aqui dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Vai fechar e vai começar a trabalhar os aumentos exatamente da mesma forma que fizemos na cabecinha, tá? Do mesmo jeito, trabalhando 2 pontos para cada um da base aqui na 2ª carreira. Ficando, então, com 12 pontos baixos. Na 3ª carreira, vai trabalhar um aumento, um sem aumento, vai ficar com 18.
Na quarta carreira, um aumento 2 sem aumento vai ficar com 24. Na quinta carreira, um aumento 3 sem aumento vai ficar com 30. Na sexta carreira, um aumento 4 sem aumento e vai ficar com 36 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer 6 carreiras, sempre aumentando de 6 em 6, e vai ter um total, então, na sexta carreira de 36 pontos baixos. Então, você vai ter um resultado assim ao final da sexta carreira, tá? Vai ter um total de 36 pontos baixos. Agora, você vai trabalhar uma sequência de repetições de 4 carreiras de 36 pontos baixos, tá? Ó. Então, é ponto sobre ponto e vai trabalhar, então, 4 carreirinhas de 36 pontos baixos. Finalizamos, então, aqui, ó, 6 carreirinhas de aumento e 4 de repetições, vão me dar um total de 10 carreiras de pontos baixos. Agora, a gente vai começar a trabalhar diminuições de novo, tá? Ó, então, primeiro pontinho da 11ª carreira e coloco o meu marcador. Vou trabalhar 4 pontos em sequência. 2, 3 e 4. 4 pontinhos em sequência, uma diminuição. Ó, 1, 2, as duas alcinhas aqui dos 2 próximos pontos. Venho aqui para o próximo ponto e vou trabalhar de novo uma sequência de 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. Então, agora, esta vai ser a sequência. A cada 4 pontos baixos, eu trabalho uma diminuição. Eu vou ficar com um total, então, de 30 pontos novamente. Na 12ª carreira, eu vou fazer novamente 30 pontos baixos. Então, na 12ª carreira, eu só repito a 11ª, que vai me dar um total de 30 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Na 13ª carreira, você vai trabalhar 3 pontos baixos. 2, 3 e uma diminuição. E vai terminar, então, esta carreira com 24 pontos baixos. Na 14ª carreira, você vai repetir esses 24 pontos baixos. Agora, na 15ª carreira, você vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, e vai ter um total, então, de 18 pontos baixos. 15ª carreira, 2 pontos baixos, uma diminuição, 18 pontos baixos. Na 16ª carreira, você repete esses 18 pontos baixos. Então, ao final da 18ª carreira, você vai ter este desenho aqui. Aqui, para facilitar, a gente já pode colocar o enchimento, tá? Antes de fazer as 2 últimas carreirinhas. Aí, você decide agora se você vai querer que esse corpo fique bem firme ou se ele fique mais macio, mais molinho, tá? Depois eu complemento, porque agora a gente vai fazer as 2 últimas carreiras, mais uma carreira diminuindo e uma carreira de repetição. Então, agora eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição, eu vou ficar com um total de 12 pontos baixos nesta que é a nossa 19ª carreira, tá? E aí, você vai, na 20ª carreira, você repete esses 12 pontos baixos. Então, finalizamos aqui a 20ª carreira e agora eu vou complementar aqui com um pouquinho mais de enchimento para que essa partezinha aqui de cima não fique vazia, que a gente acabou de confeccionar, tá?
Pronto. Então, já temos o corpinho pronto aqui também. Vou deixar uma sobrinha do fio para costurar ela na cabecinha. E aí, é só arrematar aqui. Com um ponto baixíssimo. Agora, é só a gente juntar tudo aqui, tá? Então, já temos, ó, o corpinho, a cabecinha, os dois bracinhos e as duas patinhas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é juntar o corpinho na cabecinha. Dá uma ajeitada, porque ele tá com enchimento, então, às vezes, o enchimento fica mais para um lado, mais para o outro. Dá uma amassadinha nele, uma ajeitadinha pra ele ficar bonitinho, tá? E aí, você vai colocar a cabecinha, ó, bem no centro, tá? Ó, nessa abertura que a gente tem aqui. Você vai centralizar a cabeça e deixar ela bem certinha aqui, ó. Bem onde termina a parte que a gente pôs a capinha aqui na cabeça, você vai deixar aqui. Você pode estar optando por colocar uns alfinetes para prender e não sair do lugar, tá? Porque assim você consegue ver se realmente tá onde você quer deixar e não correr o risco dela sair e ficar tortinha. Então, você pode estar colocando uns alfinetes. Essa parte que a gente deixou aqui sobrando, eu não vou usar porque eu já deixei no corpo. Então, eu vou cortar aqui, que eu não vou usar esse fio, ele vai atrapalhar. Olha. Então, ela tá aqui, tá certinha, tá centralizada no meio do corpinho, beleza? Aí, é só você costurar agora. Então, vai pegar o corpo e a cabecinha e vai fazer os arremates aqui, tá? Aqui eu já posso tirar essa. Também já posso tirar. Não esqueça de tirar os alfinetes, hein? E aí, você vai ajeitando, tá? Agora, você vai ajeitar bonitinha. É uma bicho de preguiça, essa aqui ficou mais molinha do que a outra, eu pus menos enchimento. E o mais maravilhoso do amigurumi é justamente isso. Cada pecinha que você faz, você tem um resultado diferente, né? O modelo é o mesmo, os pontos são os mesmos, mas para cada pecinha, você tem um resultado diferente, você tem uma nova personalidade pro amigurumi. Pronto, é só cortar esse fio. Agora, a gente vai pôr os bracinhos aqui na lateral, tá? Ó, eu vou colocar eles bem aqui na lateral, bem abaixo da cabecinha. A primeira coisa que você vai fazer é fechar, né, essa abertura aqui do bracinho. Então, você vai fechar essa abertura. Como a gente tem só 9 pontinhos, é só você fazer costurinha de zigue-zague aqui em cima mesmo, tá? Ó, ponto com ponto. Fechou. Aí, você vem aqui e coloca bem do lado da cabecinha, ó, bem na lateral aqui da cabecinha, mais pra frente do que pra trás, tá? Mas vai ficar bem na lateralzinha mesmo. E vai dar os 4 pontinhos que o bracinho permite aqui, tá? Ó, 2, 3 e 4.
4 pontinhos aqui na frente. Já arremata. Esconde o fio por dentro do próprio trabalho, tá? Pode escondendo ele aqui por dentro mesmo, ele vai se misturando. Corta o excesso. Do outro lado, a mesma coisa. Vai pegar o outro bracinho do mesmo jeito e vai costurar ele aqui na frente também, ó, bem próximo à cabecinha, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui com esse anterior aqui. Pronto, então, ó, já colocamos os 2 bracinhos, agora a gente vai colocar as perninhas aqui, tá? A mesma coisa, você vai fechar primeiro aqui a perninha e vai costurar aqui, ó. Você vai colocar uma aqui do lado da outra. Bem no início, onde a gente começou a trabalhar, ó, o centro do nosso trabalhinho, eu vou colocar uma patinha de um lado e a outra aqui do outro lado, tá? Bem no início mesmo, ele fica bem abertinho assim, tá? Então, ó, venho aqui, marco os meus pontinhos, 4, início, e vou bem centralizado aqui. Vai costurar da mesma forma que a gente costurou lá nos bracinhos, tá? Vai dar mais ou menos uns 4 pontinhos. Dá um nozinho para ficar bem firme, não correr o risco de soltar. Vai esconder do mesmo jeito, tá? Vai passando por dentro do corpinho e até cortar o excesso do outro lado. Com a outra patinha, você vai fazer a mesma coisa, só que agora você vai pôr aqui do outro lado. Ó, vai fazer a mesma coisa, só que vai pôr aqui do outro lado. Mas na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Pronto, olha, já costuramos, então, as 2 patinhas e os 2 bracinhos. Agora, a gente só vai bordar aqui a boquinha, tá? Eu vou pegar o fio marrom e a gente vai fazer um bordadinho aqui. Então, para a boquinha, eu peguei um pedacinho do fio marrom. Eu venho aqui, ó, 1, 2, na segunda carreirinha aqui, ó. Segunda carreirinha bem na direção do olhinho, do final do nariz, desculpa. Ó, bem na direção do final do nariz, eu vou colocar o meu fio e vou sair do outro lado, na mesma direção aqui, tá? Eu fiz um nozinho e eu vou empurrar agora esse nozinho para ele entrar lá dentro do rostinho, pronto. Aí, eu venho aqui, ó, e faço uma curvinha, tá? Pra sair aqui de novo, onde eu acabei de entrar. E saio bem no meio aqui do narizinho. Bem no meio, bem onde está a pontinha do nariz, tá? Bem onde está a pontinha. E vou sair aqui em cima, bem na pontinha aqui agora, ó. Bem na pontinha do nariz, pra gente fazer um risquinho aqui. E saio novamente no mesmo espaço. Olha, então, a gente desenhou uma boquinha, tá? Vou voltar com o meu fio no mesmo espaço, só pra levar ele mais lá pra trás. Esconder ele aqui no meio da cabecinha, ó, sumiu, tá? E aí, a gente faz aqui, esconde aqui por dentro da cabecinha. Só cortar o arremate. E aí, ela já ficou com uma carinha mais simpática ainda, tá? Olha que fofinho que ele fica. Ficou bem bonitinho, 20 centímetros de fofura, tá? Então, temos os 2 aqui, ó. O marronzinho e o caramelo, tá? Os 2 ficaram bem fofinhos, bem expressivos. Bem, pessoal, então chegamos ao final da nossa aulinha. Olha como eles ficaram fofinhos. Eu espero que vocês também tenham gostado, que vocês tenham conseguido acompanhar a aula. Agradeço a presença de vocês aqui até o final.
Se vocês fizerem, não esqueçam, usem a hashtag Sempre Círculo, marquem a Círculo nas redes sociais, me marquem nas redes sociais também, para que a gente possa acompanhar o trabalho de vocês. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau!